Jeremias capítulo 13, diz assim o versículo 1: Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura, não o molhe antes disso. Oremos. Senhor, queremos te agradecer porque Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que responde, Tu és o Senhor que cuida de nós. Nesse momento, fala a Tua igreja, me coloco nas Tuas mãos como instrumento, toca, Senhor, na minha saúde, enche-me com Teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados, meus erros, ó Deus, e dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala a Tua igreja, Senhor, que possamos abrir nossos corações como terra fértil, para ouvir a Tua palavra, guardar a Tua palavra e praticar a Tua palavra, como vimos de manhã, sendo homens, mulheres prudentes, que edificam a casa sobre a rocha. Fala a Tua igreja, assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus. Deus, Ele chama o profeta Jeremias para trazer uma palavra à nação, ao povo de Deus que tinha se corrompido, que estava longe, que estava distante dos caminhos do Senhor. E ele, ao entregar a palavra de Deus, ele sofre algumas consequências, ele é preso, ele escreve Lamentações, é o próximo livro na Bíblia. Só que dentro desse contexto, Deus ele traz vários ensinamentos do relacionamento de Deus conosco, entre você e Deus. Você não é alguém que vive, por acaso, olha, deixa a vida te levar, não. Você é alguém amado por Deus. Deus nos ama, Deus nos conhece e nos chama pelo nosso nome. E é interessante que agora Deus ele fala para o profeta Jeremias, após mostrar tantas coisas. Ele fala: olha, Deus me disse para eu ir comprar um cinto de linho e colocar na cintura e não molhar antes de colocar o cinto na cintura. Eu acho tão interessante que Deus, para nos ensinar coisas tão profundas, muitas vezes Ele pega coisas tão simples, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quantas vezes você usa um cinto, você no teu, guarda-roupa na sua casa, você tem ali 1, 2, 3 cintos guardados, e a gente usa e às vezes nem lembra, às vezes já está na calça. Uma coisa simples, mas que tem uma utilidade muito grande, a dar ali uma maior conforto ao usar um determinado item, uma determinada roupa. Só que agora Deus está falando: olha, você vai comprar esse cinto. Então guarde isso, esse cinto ele foi comprado. Segundo ponto, olha, você vai colocar ele na cintura, esse cinto de linho, e não vai molhar ele antes de você colocar na cintura. Interessante, porque se molha o cinto, o que Deus já estava querendo mostrar já não teria a mesma eficácia. Deus está nos ensinando que não pode ter mistura. Quando Deus está querendo mostrar algo, temos que obedecer. E nós não podemos misturar, nós não podemos querer, dar ali uma mistura com coisas do mundo, não molhar o cinto. E Deus ele começa a ensinar para o profeta Jeremias. Eu fico imaginando o profeta, Jeremias, Deus mandando comprar um cinto, não molhar, colocar na cintura e ir a um determinado lugar. Diz o profeta Jeremias no capítulo 2: comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Jeremias ele compra esse cinto, ele começa a usar o cinto, após a primeira palavra de Deus, para comprar, não molhar, assim tem que ser a nossa vida espiritual, nossas vestes não podem ter mistura. E agora ele fala, numa segunda vez, Jeremias estava usando, talvez tivesse até esquecido, daqui a pouco vem a palavra de Deus novamente: olha, Jeremias, você não comprou esse cinto à toa, você não está comprando esse cinto
para, né, ficar mais belo, ficar mais apresentável, ficar mais confortável. A utilidade do cinto é essa, né, combinar com terno, enfim, segurar ali, né, a roupa. Mas agora, Jeremias, você vai pegar esse cinto que está na tua cintura, vai até o rio Eufrates, você vai achar uma fenda, um buraco, vai esconder ele na rocha. O cinto vai ser retirado, vai ser escondido. Olha a profundidade do que Deus ensina a Jeremias e para nós. Aquela utilidade primária do cinto, agora ela está sendo escondida, está sendo retirada, colocada ali no rio Eufrates. Pode ser o rio Eufrates ou pode ser uma cidade ali próxima, de acordo com os historiadores, mas enfim. E o Jeremias, ele obedece. Jeremias, ele declara: eu fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Agora preste atenção, versículo 6. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. No primeiro momento, Jeremias, ele compra aquele cinto, ele coloca aquele cinto sem molhar, ele usa aquele cinto. Daqui a pouco Deus fala novamente: olha, vai até o rio, esconde esse cinto. Ele escondeu, e se passaram muitos dias. Pode ser até que Jeremias tivesse esquecido sobre isso, passaram muitos dias. Deus sabe todas as coisas, o cinto alguém encontrou, era para alguém, não sei. O cinto era, né, enfim, para um propósito futuro. Só que aí Deus fala: olha, Jeremias, você pode até ter se esquecido, eu fico conjecturando. Agora você pode até ter se esquecido desse cinto, mas se levanta agora, vai até lá e pegue o cinto que eu ordenei que você escondeu ali. E agora o ensino fica tão profundo, que diz o versículo 7, Jeremias: eu fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde eu tinha escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para mais nada. Olha o que acontece. Um cinto que foi escondido numa pedra, numa fenda, após alguns dias, longe do seu dono, longe, né, de um cuidado, longe, né, de um uso natural propício para aquele cinto. Quando ele encontra novamente, ele tem uma decepção. Talvez ele estivesse indo ali esperançoso, talvez estivesse ali, né, opa, aquele cinto, o que Deus vai mostrar, o que Deus vai me revelar. Aí ele pega aquele cinto, está podre, não serve para mais nada. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, que tipo de cinto nós temos sido? Será que estamos cumprindo cabalmente o nosso chamado, o nosso ministério? Estamos próximos de Deus? Estamos no centro da vontade de Deus? Ou queremos ficar longe? Ou queremos se esconder? Cuidado, é um caminho duro, é um caminho que, como Jesus ensinou, largo, mas que leva à morte. O caminho que conduz à vida é estreito, porque é um caminho de renúncia, né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo. Então Jeremias, ele pega agora aquele cinto, ele olha para aquele cinto, ele está podre, ele está, como diz aqui, não prestava, não servia para mais nada. E agora vem o ensinamento de Deus. Versículo 8: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo também farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém, este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como esse cinto que não serve para mais nada. A palavra de Deus nessa noite é muito clara. Longe de Deus
nós perdemos a nossa utilidade. O que Deus está ensinando para Jeremias é que quando a pessoa quer se distanciar de Deus, é porque está prevalecendo o orgulho, está prevalecendo a soberba, está prevalecendo buscar em primeiro lugar as demais coisas, em detrimento de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está ocorrendo uma inversão de prioridades. E as pessoas começam a querer aproveitar as coisas desse mundo, começam a querer caminhar com os próprios passos. Só que chega um momento, achando que Deus não está vendo, mas Deus conhece. Deus conhece as suas obras, as minhas obras, Deus conhece tudo. Então Deus ele traz esse ensinamento para Jeremias, sobre o que Deus estava comparando o povo de Judá. Um cinto podre, algo apodrecido, algo que não servia para mais nada. E é o que nós falamos hoje de manhã, é o que nós ouvimos Jesus falar. Devemos ouvir a palavra dele, guardar os seus mandamentos e praticar. Por isso que Deus está falando: deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém, porque o povo estava em um momento orgulhoso, confiando na própria força, o forte confiando na própria força, o sábio na sua sabedoria, o rico na riqueza, achando que consegue viver sem Deus. O que Jesus ensina: sem mim nada podeis fazer. Nós vemos aqui que esse ensinamento ele diz que vai apodrecer o orgulho, vai destruir ali, né, o grande orgulho de Jerusalém. Nós conhecemos, né? Deus abate os soberbos, a soberba precede a queda. Então é um caminho que afasta de Deus. As pessoas estão orgulhosas das suas conquistas materiais, das suas conquistas em posição social, estão querendo agradar a homens, servindo a outros deuses. Ah não, vou servir para ficar bem com ele, e começa a entrar numa situação de automatismo, de coisas automáticas, e se distanciando de Deus. Deus ele fala orgulho e ele fala que o povo era mau. Quais são as nossas obras, boas ou más? A Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes, por exemplo, capítulo 12, né, que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E aqui Deus fala: olha, esse povo é orgulhoso, esse povo é mau, porque se recusa a ouvir a minha palavra. Nós não podemos recusar ouvir a palavra de Deus. Quantos se recusaram a ouvir a palavra de Deus? Quantos no meio daquela multidão se recusaram a ouvir as palavras de Jesus? Quantos deixaram de seguir a Jesus? Jesus dá uma palavra dura e muitos deixam porque eles querem palavra, macias, palavras soft, palavras que venham amaciar o ego, palavras que venham, né, querer fomentar ali o seu orgulho. Mas é o que distanciam de Deus. Quando Jesus vinha pregando arrependimento, João Batista veio pregando arrependimento, arrependei-vos, hipócritas, não é assim, né? Mateus 23, ai de vós, não entram no reino dos céus e também impedem muitos de entrar. Então era uma palavra que confrontavam eles, mas muitas vezes é assim, a palavra de Deus nos confronta, para que a gente venha sair da zona de conforto, para que a gente venha acordar, sair do cochilo espiritual e deixar esse caminho mau. Como estão os nossos caminhos? Então é uma escolha, se distanciar de Deus. Eu fico vendo, amados, como foi falado aqui no evangelismo, quantas pessoas se desviam. Quantas pessoas outrora servindo a Deus, no diaconato, no louvor, enfim, né, dando aula, né, e hoje estão no mundo, hoje não servem mais a Deus. Por isso que ele fala: é um povo mau. Não faça parte desse povo, faça parte do povo de Deus, da nação de Deus. Você é servo de Deus, que permanece, que confia, que não desista, que não olha para trás, e principalmente que combate o orgulho, não é um povo mau e que ouve a palavra de Deus. Falamos muito sobre isso hoje de manhã. Ouvir a palavra de Jesus, os mandamentos dele,
né? João 14, 21, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Você que ouve e pratica a palavra de Deus é um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Enfim, falamos tanto sobre isso. Tiago 1, 22, né? Não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Vemos bênçãos de Deus falando lá no Antigo Testamento sobre os que obedecem à voz de Deus, e agora ele está falando: não ouve a minha palavra. Que nós venhamos ter os ouvidos sensíveis a ouvir a palavra de Deus, para estar no centro da vontade de Deus. Vivemos hoje em uma época, né, do smartphone, do celular, dessas tecnologias, e pouco se tem buscado, pouco se tem colocado tempo a ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós aprendemos aqui, Deus ele fala uma palavra clara: dureza de coração. Esses homens, o povo escolhido, o povo que tinha uma história, o povo que tinha ali a história, a descendência, estava debaixo de uma promessa, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, povo de Israel, que conhece a história, era passado, né, de pai para filho, chega até hoje, até nós, um povo que tinha experiência com Deus, mas que agora estava seguindo a dureza do seu coração, e a Bíblia muito fala sobre isso. O coração é enganoso, guarda o coração, né, dele procede, a Bíblia muito fala do coração, tanto de uma maneira física: cuide do seu coração, né, consulte o seu cardiologista, faça atividades físicas, tenha uma alimentação saudável, mas e espiritualmente falando? Tanto que, qual o grande mandamento? Amar a Deus de toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração. E eles estavam com a dureza de coração e seguindo isso. O que é um coração duro? O que é um coração de pedra? Aquele que não quer se quebrar, aquele que não quer, né, virar carne, aquele que nega Deus, aquele que se distancia de Deus, aquele que quer viver segundo o próprio curso da sua vida. Mas não, Deus, ele quer que nós venhamos buscá-lo, e ele diz que quando nós buscamos, nós o encontramos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei. Aqui mesmo Jeremias, um pouco mais à frente, ele vai falar, capítulo 29, capítulo 33, clama a mim, responder-te-ei, vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe. Por isso que nós não podemos seguir conforme, né, a dureza do coração. E assim o povo estava seguindo, dando espaço ao orgulho, dando espaço à soberba, sendo chamado por Deus como povo mau. Como temos sido conhecidos por Deus? Deus, ao olhar para nós, ao sermos pesados na balança, será que, né, povo bom, eis aí servo bom e fiel, né? Por exemplo, parábola dos talentos. Ou será que temos pessoas que escolhem ser um povo mau, que enterra o talento, que não frutifica, que não trabalha para o seu Senhor? Dureza do coração. Tanto que lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12, ele vai falar que o coração incrédulo afasta do Deus vivo, é um coração perverso. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Coração incrédulo, quando dá espaço à incredulidade, é um coração perverso, pervertido, mudado, dá espaço para a incredulidade e afasta do Deus vivo. Por isso nós não podemos dar espaço para a dureza do coração. E hoje o diabo, né, o mundo que vivemos, que estamos aqui dentro desse contexto, não vivemos no mundo, estamos falando que, né, estamos aqui de passagem por esse mundo, mas enquanto estivermos nessa caminhada aqui, o diabo, o mundanismo, as influências negativas tentam endurecer o coração e, o pior, seguir outros deuses para os servir ou adorar. Quantas pessoas outrora adorando a Deus, hoje servem a outros deuses, falsos deuses, escolhem outros caminhos. Às vezes porque Deus não respondeu conforme queria, às vezes porque Deus falou espera, às vezes porque Deus deu uma palavra dura, mas é a palavra que vai levantar, é a palavra que vai ensinar.
Então era um caminho de se distanciar de Deus. A dureza do coração fez com que eles viessem a servir outros deuses. Não estamos falando apenas de idolatria. Quantas pessoas deixam de ler a Bíblia? Quantas pessoas deixam de vir à casa de Deus? Preferem as coisas do mundo em detrimento às coisas de Deus? Porque assim diz assim a palavra do Senhor, versículo 11, continuando aqui a leitura, versículo 10, este povo mau se recusa a ouvir a minha palavra, anda a dureza do coração, segue outros deuses para os servir e adorar, tal como esse cinto que não presta para nada será como ele. No início pode parecer ser bom, né? Pode começar a ter uma aparência boa, começa a ir para o mundo, começa a ir para uma festa, começa a aceitar determinados convites, só que esquece que um abismo chama outro abismo. Aí começa, é só hoje, aí começa, sua mãe não vai ver, aí começa a ouvir, e começa, daqui a pouco está no lamaçal do pecado, daqui a pouco está longe de Deus. Será como esse cinto, Jeremias, esse povo que dá espaço ao orgulho, esse povo que se distancia de mim, que adora falsos deuses e não me busca com coração, que está com coração duro. Será como esse cinto de linho. Não era um cinto de qualquer material, era um cinto de linho, um cinto que era de valor. Não era um cinto de trapo, não era um cinto era um cinto de linho. Era um cinto que tinha um valor, era um cinto que foi feito com um certo cuidado. Só que agora não serve para nada, agora não tem valor nenhum, porque escolheu se distanciar de Deus. E o que você tem escolhido? Qual é a sua escolha? O que você tem escolhido? Se distanciar de Deus ou se aproximar de Deus? Qual é a sua escolha? Qual tem sido a nossa escolha? Por isso que nós aprendemos aqui, endurecer o coração ou abrir o coração para Deus ou abrir o coração para o Senhor. Ele diz aqui, esse cinto não presta para nada, e assim é esse povo. Que cinto somos nós? Úteis para o Senhor ou distantes de Deus? E agora ele vai dar o verdadeiro ensinamento. Além de mostrar para Jeremias, olha, assim será essa nação que não serve para nada, porque dá espaço ao orgulho, porque antes tinha um valor, antes era o povo que eu escolhi, mas agora está longe de mim. Agora esse povo não serve para nada. Só que ele diz no versículo 11, porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Olha que comparação linda que Deus faz. Talvez você já tenha se enrolado com um cinto, colocou, né, e teve dificuldade de tirar, talvez até... Olha o que Deus ele faz. Ele diz, olha, assim como um cinto se apega à cintura de um homem, assim eu quis fazer com você, assim eu quero fazer com você, assim eu fiz com o meu povo, eu se apegar a mim, toda a casa de Israel, toda a casa de Judá. O desejo de Deus é que nós venhamos estar apegados com Ele, é que nós venhamos estar abraçados com Ele, um cinto que tem valor para Deus, e não um cinto esquecido, não um cinto enterrado, não um cinto que está apodrecendo. Cuidado, o diabo é enganoso, acha que está no mundo se dando bem, né? Acha que está no mundo se divertindo, quando na verdade está apodrecendo distante de Deus, longe de Deus. Por isso que nós aprendemos aqui, qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida? Como um cinto, estar apegado, estar abraçado, estar enlaçado com o Senhor. É isso que ele falou, porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, olha que comparação, assim como o cinto abraça por completo, o cinto não fica na metade, eu pelo menos nunca vi, ele abraça por completo a tua cintura,
Ele vai, abraça, ele segura, ele sustenta, ele aperta. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, Jeremias. Eu quero que o meu povo se apegue a mim, toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, para que fossem meu povo, meu nome, meu louvor e a minha glória. E é isso que Deus quer de você nessa noite. Deus, ele não quer você indo em direção ao mundo, indo em direção a ser largado, a ser escondido, a estar apodrecendo, não. Mas o que Deus quer é que você abra o seu coração, você abra os seus braços, abrace a Ele, seja um com Ele, esteja na presença dEle. E Ele diz: para que você seja o meu povo, para que você seja o meu nome, louvor e glória. Você é povo de Deus. Você faz menção ao nome de Deus. Meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Por isso não é tempo de brincadeira, não é tempo de ficar desperdiçando, não é tempo de ficar de qualquer maneira vivendo de uma vida de modo indiferente. É tempo de buscar a Deus. É tempo de ser esse cinto abraçado por Ele, que abraça Ele, que está com Ele, e não um cinto jogado. E eu pergunto nessa noite: que tipo de cinto você é? Um cinto de linho que está perdendo o valor, que está apodrecendo? Ou um cinto que está ali de acordo com a vontade de Deus? A vontade de Deus não é que você esteja apodrecendo, não é que esteja dando espaço ao orgulho, não é que esteja endurecendo o coração, não é que esteja servindo a outros deuses, não é que esteja de uma maneira indiferente, não, é que você esteja abraçado com Deus, que você esteja assim como um cinto está ali, né, abraçando o homem, a cintura de um homem. Assim eu quero que você esteja apegado comigo. Por isso que Deus, ele trouxe essa palavra nessa noite aos nossos corações. Só que tem um porém. A vontade de Deus era essa. A vontade de Deus é que o povo estivesse com Deus, mas ele encerra essa parte, esse versículo, dizendo: eles, infelizmente, não quiseram ouvir. Mas eles não quiseram ouvir. É uma escolha. A escolha, ela é pessoal. Eu não posso escolher por você, vocês não podem escolher por mim. E eles não quiseram ouvir, e conhecemos a história. Veio o juízo, foram levados, né, como cativos para a Babilônia, enfim, a palavra de Deus se cumpriu, mas a vontade de Deus é que você seja um cinto de valor, não um cinto jogado, escondido, apodrecendo, mas é que nós venhamos ser úteis na casa de Deus, na presença de Deus, apegar a Ele. Por isso que ele diz aqui: vocês são meu povo, você é povo de Deus, você é servo de Deus, você faz menção ao nome de Deus, você recebe o poder de ser chamado filho de Deus, que você crê no nome de Jesus. Nós aprendemos aqui: meu povo, meu nome, meu louvor e minha glória. Você é um cinto que louva, você é um escolhido, um filho de Deus que adora o nome do Senhor Jesus. Então guarde essa palavra no seu coração. Deus, ele ensina duas possibilidades: aqueles que não querem ouvir e lá ao final são apodrecendo, lá no final estão apodrecendo, perdendo o seu valor e não vão servir para mais nada, não vão servir para mais nada. Deus fala isso do povo, porém a vontade dele é que você venha ser vaso na mão do oleiro, que você venha ser instrumento nas mãos do Senhor, venha ser útil na mão do Senhor. Guarde essa palavra, ouça, pratique essa palavra, escolha os melhores caminhos, faça as melhores escolhas. Por isso, esse cinto de linho perdeu o valor, fazendo essa comparação à nação de Israel, à nação de Judá, porque coração duro, recusar a servir a Deus e servir outros deuses, falsos deuses, orgulho. Vemos aqui que não quiseram se apegar a Deus, não quiseram ouvir. Deus falou e não quiseram ouvir. Mas você está aqui nessa noite, Deus está falando e você quer ouvir. Você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz do Senhor. E você não será esse cinto podre, você não será esse cinto sem valor. Quem quer isso é o diabo.
É o diabo que quer que venhamos perder o nosso valor. Mas você não, você tem valor diante de Deus. Então faça o melhor, escolha o melhor, que é servir ao Senhor. Coloque-se de pé, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, temos um valor muito grande para ti. Um valor maior do que o mundo inteiro. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Obrigado porque o Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós. E assim, ó Deus, coloco nas tuas mãos cada oração, cada vida. Aqueles que talvez se sentem, ó Deus, inferiores, aqueles que se sentem sem valor. Senhor, em nome de Jesus, esteja trabalhando no coração, fortalecendo, visitando, Senhor. Vem com teu poder, com a sua glória. Muda a história, escreve um novo nome, Senhor. Escreve o nome no livro da vida, escreve uma nova história. Que possamos estar no centro da tua vontade, Senhor. E a tua vontade é essa. Estejamos junto contigo. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.